Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O desespero começa a tomar conta do governo Lula, do PT e de seus aliados diante da onda de anistia que ganha força a cada dia. Hoje o presidente Lula afirmou que a direita é forte no Congresso e que há um risco de anistia, disse ele. Sem votos suficientes para barrar o projeto no parlamento, Lula disse que vai chamar o povo para essa batalha contra a anistia. E o que seria esse apelo ao povo? Bom, uma pista dos métodos que o petista vai usar foi dada hoje mesmo, no lançamento do programa Gás do Povo em Minas Gerais. Lula promete entregar botijão de gás de graça para 17 milhões de famílias. Botijão que terá a marca e a propaganda do governo. É a velha fórmula petista de distribuição do almoço grátis na proximidade das eleições. Bem, o desespero do PT diante do avanço da pauta da anistia no Congresso chegou ao ponto de um deputado do partido acionar o STF contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O deputado Rui Falcão pede que o Supremo proíba Tarcísio de deixar o país e confisque o passaporte dele. A acusação é de que Tarcísio estaria cometendo obstrução da justiça ao articular com parlamentares a votação do projeto de anistia. Quem abre a boca neste país para discordar do consórcio PT-STF, segundo a visão dos petistas, está obstruindo a justiça ou atentando contra o Estado Democrático de Direito. A que ponto chegamos? Bem, para debater a anistia, o desespero petista e os obstáculos no STF para o projeto avançar, eu convido você a vir com a gente para a última análise que está começando. E tem aqui no estúdio a presença do Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Como é que está? Tudo bem, Tósito. Boa noite. No telão, a nossa dupla, André Marcília. Como vai, Marcília? Fala, Tosi, tudo bem? Cumprimento a você, toda a bancada, nossa audiência. Prazer estar aqui. Daniel Vargas ali, né, Vargas? Como se estivesse numa transmissão de futebol aí, com fone, né? Nosso comentarista, bem equipado. Tem jogo hoje, não? Santos. Você troca o impeachment por não sei o quê. Tudo bom, Vargas? Bem-vindo. Tudo ótimo, boa noite a todos. Agora, apostos para narrar a disputa. É isso aí. Bem, o tema da anistia e de uma CPMI da Vaza Toga, esses dois assuntos estão entre os tópicos mais debatidos nas redes sociais nas últimas horas. Os governistas apelam para a tropa de choque da militância e dos influenciadores amigos para gritar anistia não, anistia não. Bem, isso por si só já é um sinal de que a pauta ganhou força. O próprio presidente Lula disse hoje que se o tema for votado no Congresso, aspas, existe um risco de ele ser aprovado. Acompanhe. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Pois é, nessa mesma fala o presidente conclamou os militantes e a população, as comunidades, a aderir a essa movimentação contra a anistia. E eu pergunto para vocês, quando o presidente diz que existe um risco de o projeto ser aprovado no Congresso, é porque, na verdade, a derrota se desenha já como praticamente certa, quando ele chega a esse ponto de admitir que existe um risco e fala que a direita é forte. O que dá para ler dessa declaração aí, Scorsin? Normalmente na política, quando a coisa chega, é como se fosse aquele meme do iceberg, né? Quando a gente vê a parte visível, é porque toda aquela parte invisível já está sustentando algo que já está, de certo modo, muito bem costurado, né? No programa de ontem a gente chegou a passar por cima desse tema, hoje acho que vai dar para a gente conversar mais a fundo, mas me parece muito claro que quando o Lula fala que corre o risco, é porque a coisa já está, o corpo já está encomendado, na verdade, né? As movimentações já são muito claras para que isso aconteça. Isso não significa que ela já está aprovada, porque política, como se diz, é igual nuvem, tudo pode mudar muito rapidamente, até a própria possibilidade de uma anistia era tomada como impossível há poucas semanas atrás. Então não é uma coisa que a gente possa cravar. Mas normalmente quando o político vem, né, e quando eles mostram as cartas é porque o jogo já está mais ou menos definido antes mesmo de começar.
E aí quando o Lula vem e fala que corre o risco, é porque muito provavelmente ele sabe que já perdeu no Congresso. E aí começa-se então um movimento que é aquele movimento que é um teatro, né, no qual para você tentar fazer uma espécie de resistência, você tenta, né, dizer que está brigando, que vai brigar, que não vou aprovar essa anistia se ela passar no Congresso. E eu, assim, sinceramente, eu sou tão... Eu acho que não sou nem cético mais, é uma coisa mais cínica mesmo, assim. Eu acho que até isso é combinado, sabe? Até a coisa do não vou aprovar, eu vou vetar, eu veto daqui, você faz dali. Gilmar Mendes vai lá e diz que você está 100% solidário com Alexandre de Moraes e dá a facada dele no instante seguinte. Para mim, todas essas coisas são muito mais combinadas do que parece, sabe? Então, quando o Lula diz, há o risco, leia-se, foi, a anistia passou. E que parece a você, Marcília? Tosi, veja só, a gente, infelizmente, né, tem ficado comentando declaração do Lula e tal, mas aquilo que o Lula tem feito não está mais dialogando com a realidade. A gente precisa sempre fazer esse preâmbulo, porque ele não. O sinal do Lula é sempre para um eleitor do futuro, né? Ou para aquilo que ele acredita que possa ser o seu eleitor. Eu não consigo ver mesmo mesmo a gente vai tentando compreender, não, mas o Lula aqui, ele deu essa manifestação, agora está caindo a ficha, não, ele está cedendo esse espaço, ou não. Eu não consigo enxergar isso no Lula, sinceramente. Eu acredito que um governante, ele está sempre, né, colado com a realidade do seu governo, mas o Lula não está colado com a realidade do seu governo, ele está colado com a realidade da urna, né, que ele acredita querer ganhar ou querer passar o bastão para alguém no ano que vem. Essa me parece ser sempre a preocupação. Então eu não consigo mesmo fazer esse link, né, entre Lula e realidade, ou Lula e governo, porque essa não parece ser a mira dele, né? O Lula é que nem aquele cara, aquele jogador de futebol, que o cara joga mal, sabe? O cara entra em campo, não joga nada, aí a gente fala assim, pô, esse cara não joga nada, será que ele é ruim? Será que ele não é ruim? Só que, na verdade, na cabeça dele, ele tá querendo derrubar o técnico, sabe? Na cabeça dele, ele tá querendo ser vendido para outro time, ele está querendo ir para outro lugar, é por aí a coisa. Então, analisar como o Lula se comporta dentro de campo, eu acho que é insuficiente. A gente precisa entender onde está a cabeça dele. A cabeça dele está fora do jogo, a cabeça dele está em outro jogo. O jogo dele é no ano que vem, e me parece ser disso que se trata. Pois é, o Marcília comentou ali das falas do Lula, né? A gente vai pedir paciência para todos aqui, porque depois nós temos trechinhos curtos das falas dele hoje, viu? Mas são falas interessantes, porque tem ali um love story com a Janja, tem outro momento que eles fazem propaganda explícita do governo. Vamos ter que pedir aqui adicional de insalubridade. Então, tem amor, tem propaganda eleitoral antecipada, tem várias coisinhas que a gente vai ter que mostrar daqui a pouco no programa, não vai ter jeito. Mas, Vargas, como é que você interpreta não só a fala do Lula, né, hoje, mas no contexto do que está acontecendo? A gente vai explorar um pouco mais daqui a pouco também o posicionamento do Hugo Motta, do Davi Alcolumbre, e, enfim, os ventos começaram a soprar forte agora e o PT, de certa forma, não esconde esse desespero, como a gente vai ver daqui a pouco até nas manifestações do líder do governo. Quando a política inverte o jogo, né, quando o vento muda a direção, as coisas costumam acontecer rapidamente, não é, Vargas? É isso que nós estamos percebendo, né, Tosi? Eu acho que os últimos sinais sugerem um sinal de desespero, de preocupação, sobretudo na parte do PT, porque eles começam a perder a capacidade de definir sobre o que estamos falando nesse caso concreto. A posição que tem sido defendida pelas lideranças do PT e pelo Judiciário é de que aqui se trata de um problema eminentemente jurídico, grave, mas jurídico, que consiste, por exemplo, em avaliar as faltas individuais de pessoas que cometeram crimes, como atentado à democracia, cuja solução exige uma punição pelo Judiciário. E durante todo o momento se tenta evitar a caracterização desse problema como um problema que está na base de uma disputa política sobre quais são os valores ou qual é a direção que a democracia deve tomar. Então, quando o Lula agora, com a sua última mensagem, diz
ao risco de anistia ser aprovada, ele já está, a meu ver, reconhecendo que o campo de batalha está mudando. E a maneira como o problema tem sido visto e tratado no Brasil pelo próprio Supremo não é mais um problema jurídico de uma falta de um conjunto de atos individuais cuja solução exige a aplicação de uma pena prevista numa lei pré-existente sobre um conjunto de indivíduos culpados. Mas, ao contrário, trata-se de um embate político que, por sua vez, exigirá como solução o voto da maioria, seja através dos seus representantes no Congresso, seja através da urna em 2026. Então, o que nós já estamos começando a perceber é uma espécie de reconhecimento geral de que o que acontece no Brasil neste momento é uma disputa, em última análise, ideológica e política. E se é assim, a solução também terá que ser ideológica e política. Olha, em outra prova de que a pauta ganhou força em comum nesta semana e nas últimas horas, o líder do PT, o deputado Lindenberg Farias, avisou hoje lideranças de outros partidos que o presidente Lula vai vetar qualquer projeto de anistia. O deputado é quem menos esconde esse desespero. Ele reclama publicamente que a articulação no Congresso para aprovar a anistia é inacreditável, é irresponsável e que o projeto será enterrado pelo STF. Bem, esperava-se que o governo, nessa altura, estivesse tranquilo, né, assistindo de camarote o julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares, mas não é bem essa tranquilidade que a gente tem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu agir e disse que apresentará um projeto dele mesmo sobre a anistia e que só perdoará parte dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas não o andar de cima, aqueles que, na avaliação dele, teriam tentado dar um golpe. Chama a atenção como a notícia dessa movimentação de Alcolumbre foi publicada em um grande jornal. Eu não vou fazer nenhum comentário, só jogar aqui para vocês verem. Peço para que vocês expliquem essa manchete e o que ela nos conta sobre o jogo político em apenas 3 linhas. Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. E aí, Marcília? Eu disse que não ia falar nada, mas eu sublinhei um trecho ali. O que a gente, enfim, a sinalização aqui também, né, a gente está falando aqui do Lula, mas a sinalização do Alcolumbre e do Mota em relação a esse tema também é algo que a gente não pode analisar como se eles estivessem simplesmente mirando um caminho sólido. Vamos lembrar que tanto o Alcolumbre quanto o Mota, eles já deram diversos sinais em favor da anistia, de que eles iriam pautar, de que eles seriam aliados da oposição e etc. Até pouco tempo atrás, inclusive, o Hugo Mota era chamado pela oposição de um aliado e tal. Então, eles parece que fazem essa sinalização e quando o assunto está quente, né? Quando existe uma possibilidade de seguir, ou quando existe um risco, né, como disse, foi dito pelo Lula, um risco da anistia, quando existe esse risco, eles vão lá e falam, nós estamos juntos. Aí quando esfria a pauta, e toda a pauta se esfria nesse país, porque hoje, Tosi, a gente precisa entender o seguinte, avançou a anistia, amanhã, entendeu, o marciano desce na Praça dos Três Poderes, e tem acontecido toda semana, e a gente passa a falar do marciano que desceu na Praça dos Três Poderes. Amanhã o Moraes aparece cabeludo e a gente passa a falar que o Moraes ficou cabeludo. Porque o Brasil é assim, um dia o absurdo de amanhã arrefece o absurdo de hoje. Ou a bonança de hoje é arrefecida pelo absurdo de amanhã. Então, não dá para a gente dizer, a anistia está avançando e vai avançar, porque semana que vem a gente tem de novo, provavelmente, aqui uma condenação, votos, enfim, tudo isso daqui a pouco ninguém lembra mais. Então, eu não sei o quanto que esses gestos, né, de vamos, agora vai, e etc., são sólidos, sobretudo vindo
vindos do Alcolumbre. O próprio STF, a gente até comentou no programa de ontem, já mandou dar recadinho por notinha de jornalista de que eles não vão deixar a anistia seguir adiante. Essa questão de deixaria seguir a anistia com ou sem o Bolsonaro é, para mim, um negócio muito pouco sólido. Como é que pode ser uma anistia sem o Bolsonaro se a anistia não é sobre pessoas? Ninguém anistia o João. Eu anistio crimes, ou anistio fatos. Então, se eu anistiar... Eu estava até vendo um vídeo do Silas Malafaia e acho que muito acertado. Ele falou o seguinte: se os crimes imputados ao Bolsonaro são os mesmos imputados aos réus do dia 8, e boa parte deles são, como é que você consegue, por exemplo, anistiar aqueles crimes para um e não para o outro? De que maneira que você lida com isso? Como é que eu posso dizer que a Débora do Batom, né, vai ter os seus crimes anistiados, mas o Bolsonaro, que está sendo acusado praticamente da mesma coisa, não? Com qual critério, então? De que maneira que isso vai ser construído? Qual a solidez disso? Isso sim gera a possibilidade de que o STF interfira. Esse balaio onde eu excluo deliberadamente pessoas e não fatos e não crimes, permite que, enfim, qualquer ministro aí, no dia seguinte de uma anistia dada como essa, possa meter a mão. Não, mas vai ser um acordo, é um acordo político envolvendo o STF. E aí eu volto a dizer, quem aqui acredita num fio do bigode ali de ministro? Quem aqui acredita na palavra de ministros que estão, basicamente, hoje, sobretudo o ministro Moraes, com raiva dessas pessoas todas? Veja, vamos nos lembrar que uma anistia, excluindo ou incluindo o Bolsonaro, expõe, e muitos ministros todos, porque eles condenam num dia, a anistia tira no outro. Como é que fica a imagem deles? Vocês acham que eles não pensam nisso, no trabalho todos que eles tiveram, etc, etc? Então, essas questões me parecem muito narrativas, mas é aquele negócio de eu quero fazer uma casa... eu tenho um terreno aqui de 2.000 metros, e aí eu imagino uma casa assim, com 3... Caí, voltei. Só um momento instantâneo ali. Só um momento. Aí você imagina, né, aquela casa com tobogã, piscina, não sei o que, quando você vai para a prática, né, você chama alguém para botar aquilo em prática, não é factível. Então, esse me parece ser o grande ponto. Olha, eu queria o Vargas na sequência, até em função do que o Marcília comentou também, de que a anistia, se for fatiada, né, ela perde o sentido da anistia, mas uma parte importante desse debate nacional é se existe algum prejuízo à democracia no caso de uma anistia geral, ampla e restrita, né? O Davi Alcolumbre diz que quer fatiar o projeto e anistiar somente alguns incautos que depredaram prédios públicos em 8 de janeiro, mas não os que articularam o golpe de Estado, etc. Vargas, do ponto de vista... Quando a gente fala de anistia, parte-se do pressuposto de que houve gente culpada, gente que aprontou, etc. Mas se as pessoas foram culpadas de vandalismo, de depredação, de quebrar o patrimônio público, é uma coisa e tem uma pena, né, proporcional a isso. Agora, se essas pessoas são acusadas de golpe de Estado e não se achou nenhuma prova contra elas, nem o início desse golpe de Estado, aí a anistia vem como um ato de justiça. Mas ainda se debate no país se é justo ou não, se vai contrariar um instituto da Constituição lá que diz que é uma cláusula pétrea, que atentado contra a democracia não é perdoável, é o que andam invocando aí os ministros do STF, antecipando que vetariam uma anistia ampla, geral e restrita. Mas como o próprio Marcílio indicou, não terminará nesse ato. O tema retornará para o Congresso e as chances são de que o Congresso enfrente uma decisão tomada pelo Supremo no sentido contrário. Mas eu acho, Tosi, que tem aqui uma questão de fundo que também já foi tocada pelos comentaristas anteriores, que eu acho que vale a pena destacar um pouco mais. A anistia, por definição, é o perdão de um conjunto de crimes. Nós, quando falamos em anistia, estamos falando justamente de um conjunto de atos que eventualmente podem ser considerados criminosos, alguns graves e que merecem perdão. Por que a anistia existe? Não é apenas porque nós consideramos que aqueles indivíduos deveriam ser excepcionados da lei
ou porque nós não achamos que aqueles casos são suficientemente graves, mas porque a gente acha que é um momento particularmente importante da história de uma nação, em que a reconciliação é um bem maior do que a aplicação de uma decisão judicial em conjunto de casos concretos. Isso tem acontecido ao longo da história em inúmeros pontos, em inúmeros países. Um exemplo, apenas para sair um pouco do nosso métier, que o Brasil também teve no passado anistia, na transição do regime autoritário para a democracia em 1988, é em Portugal. Portugal também teve um Estado Novo, também conviveu com um conjunto de atos que para muitos eram percebidos naquele momento como parte de uma briga ideológica profunda que polarizava o país, cuja solução pedia um pacto nacional, uma decisão de perdoar um conjunto de ações tratadas como ilegais de lado a lado, para que a gente pudesse reabrir a pauta de valores de desenvolvimento e de liberdades. Eu creio que nós estamos tratando no Brasil é algo parecido com isso. Temos assistido indicativos repetidos de que o que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos, com as apurações da justiça, com os debates públicos, não reconcilia, mas afasta e aprofunda as divisões nacionais. O que deveremos fazer? Acreditar que a aplicação do direito pelo judiciário brasileiro, em um caso cuja caracterização dos crimes é, no mínimo, altamente questionável, terá a capacidade de unir os lados em uma disputa política futura? Ou entender que essa decisão apenas vai colocar mais gasolina na fogueira política brasileira? E se é assim, e a nossa decisão deve ser de unir o Brasil e apostar na disputa política organizada da democracia, pelo voto, na urna, para ver quem ganha e governa, se é por aí, o caminho, portanto, é de pacificar o país com uma anistia. E essa anistia, diz bem o Marcília, se é um ato de perdão cujo objetivo é a reconciliação, ou ele é geral, ou ele não vai cumprir o seu propósito. Imagina uma esposa em um casamento que convive com um adultério, e o marido comete 5 atos de adultério, eu perdoo 3 e não 2. Haverá reconciliação? Não se trata disso, portanto, se trata de olhar para o fenômeno inteiro e retirá-lo do campo da decisão judicial para, em nome de uma democracia robusta e viável, apostar na solução do voto. E me parece que, neste momento, essa é, de longe, a melhor solução para o Brasil. Escorcinho. Talvez uma forma de se entender a anistia, né? Concordo com Vargas, com Marcília também. Ou a anistia ela é geral, né, pelos fatos, ou não tem como... Não é anistia. Mas algo que é interessante de fazer um paralelo é com o impeachment. Porque quando a gente tem um processo de impeachment, por mais que você tenha, né, a questão jurídica para ser avaliada, quer dizer, cometeu-se um crime de responsabilidade ou não, etc. e tal, nada disso importa sem as condições políticas para que o impeachment possa ser colocado em frente. Ou seja, você pode ter ali trocentos crimes muito bem comprovados, mas se você não tem a condição política no Congresso, no país, aquilo simplesmente não vai avançar. Os 2 impeachments que nós tivemos desde 1988 aconteceram neste contexto. Que, aliás, o país sangrou justamente para se chegar num ponto em que, e no caso da Dilma, ela chegou a ter, acho que 3%, 6% de aprovação. Quer dizer, ela perdeu toda e qualquer condição política e, por isso, o impeachment foi dado, né? De certo modo, toda a parte jurídica dos crimes é quase que uma desculpa para se fazer aquilo, né? E se faz aquilo porque se perdeu a condição política, o país precisa se reestruturar politicamente para dar os passos adiante. A anistia, eu acho um interessante paralelo, porque a anistia, ela obviamente depende de uma condição política, mas ela me parece que é um tipo de ato que devolve a condição política para se poder pacificar o país. Porque quando a gente olha na nossa história, não só a anistia de 79, do governo militar para a democratização, mas a de 57, eu acho, se eu não me engano, Juscelino Kubitschek também passou uma lei, no governo Kubitschek, passou-se uma anistia de todos os crimes cometidos, foi em 57, porque todos os crimes cometidos até 56, que vem desde a época da Era Vargas, do Estado Novo, onde teve o próprio Vargas também, no período da Era Vargas, também fez várias anistias da Revolução de 32 e uma série de outras. Quando você vê na história do país, as anistias elas sempre entram em cena para se poder virar a página.
para se poder, mais do que se reconciliar, perdoar o que aconteceu, é exatamente a mesma coisa dos crimes do impeachment. Eles importam menos nessa altura. A anistia é dada para que vamos voltar para o jogo, porque sem ela a gente fica num estado de tensão e de paralisia, que isso é quase uma pré-guerra civil, na qual a anistia ela vem para se evitar uma violência muito pior. O regime de transição que foi pacífico do governo militar para a redemocratização só foi possível por conta disso. Porque com a anistia se garantiu que nem militares seriam processados, nem tampouco os guerrilheiros de esquerda. Né? Eu sou particularmente, eu acho que nessa anistia de agora deveria ser colocado todos os ministros do STF. Porque se é para anistiar tudo e reconciliar tudo, então até o que eles fizeram nesse período também tem que entrar em cena. E aí é claro que isso é uma boa provocação para a audiência, porque não, isso aí tem que ser fazer. Então não vai funcionar para o propósito que a anistia é. Uma chance de recomeço para Alexandre Exato. Moraes também. A anistia não é para você fazer alguém escapar da cadeia, é para devolver a condição ao país para que o jogo político possa começar de certo modo do zero. Entendeu? Como se fosse uma nova competição. E nem estou falando que o Jair Bolsonaro tem que estar na urna, não estou nem falando disso. Estou falando que da forma como a coisa está encalacrada, né, a anistia é a única forma, ou pelo menos a mais razoável das formas, para se dar a chance da pacificação. Sem ela, a tendência é as coisas complicarem cada vez mais. Se a gente tirar a anistia de lado, vai vir mais bordoadas lá dos Estados Unidos, vai ter a teimosia cada vez maior do Supremo Tribunal Federal, talvez o Congresso possa enfrentar ou não enfrentar, porque a política cada dia vai ser de um jeito, mas a tendência é o tecido social se esgarçar cada vez mais por conta disso. Então, até para os próprios ministros do STF, a anistia talvez fosse a melhor das soluções para eles mesmos. Olha, os críticos da anistia, eu queria colocar esse ponto aqui, eles dizem que ao se aprovar um perdão amplo, geral e irrestrito, o país estaria perdoando gente culpada em meio a gente inocente. E que mais adiante essa impunidade poderia trazer novas tentativas de golpe de Estado. E o que dizer sobre esse raciocínio, né? Parte do princípio de que, de novo, houve um golpe de Estado e daí fica nessa tirateima aí, houve ou não houve golpe de Estado. Mas dizer, Marcília, que o perdão amplo, geral e restrito vai alimentar novas intentonas golpistas, como interpretar esse raciocínio? Bom, se é assim, então a gente precisa, nunca dá para conceder anistia. Então, a anistia, veja, tudo tem um risco, né? E se a gente nomear um ministro do STF e ele se tornar um tirano? Bom, então vamos parar de nomear ministro do STF, né? Por essa lógica, a gente precisa parar de ter STF, porque ele pode se tornar um tirano. E se a gente eleger um presidente da República, ele roubar o Brasil? Né? Não que isso já tenha acontecido. Estou só aqui com vocês fazendo hipóteses, né? Apenas para a gente brincar com coisas que nunca aconteceram aqui no país. Mas, e aí? Então eu acabo, não vamos deixar de eleger presidentes? Vamos então, talvez mudar. Quem sabe passemos a monarquia por isso? Ou, sabe assim, é nesse lugar? E se eu casar e der errado? Então vou parar de casar. Se casei com mulher, não deu certo, aí eu mudo? Não é assim que funciona, né? Eu pelo menos, não comigo. Então assim, não deu certo, a gente corrige. Em 79, quando houve a anistia, inclusive, a gente anistiou ali, vamos nos lembrar, sequestradores, assassinos, pessoas que tinham torturado os outros, não é? Então, eu estou falando aqui dos revolucionários, não estou nem falando dos militares, hein? Porque todo mundo sabe que quem estava ali anistiado naquele bolo de pessoas cometeu ali, as pessoas cometeram crimes gravíssimos. E aí a pergunta poderia ser, bom, se eu anistiar um sequestrador ou uma pessoa que cometeu um assassinato, o que vai acontecer com o país? Vai virar uma balbúrdia isso aqui? Vão achar que é possível, por exemplo, então sequestrar ou matar os outros? Bom, enfim, então assim, não tem como. Ou a gente não faz esse raciocínio de pode dar errado, ou não tem como ter anistia, mas aí não tem como ter nada. Não tem como ter também democracia. E se eu deixar a democracia em curso e ela der errado, né? O Aristóteles, na política, ele entende que a democracia é o sistema mais degenerado possível. Bom, e aí? Né? E isso tem muito a ver também
com como nós enxergamos a liberdade de expressão. E se a pessoa falar e algum louco ouvir e cometer um ilícito? Bom, então não tem como falar. Então ou a gente relaxa e corre riscos, ou nós não estamos numa democracia. Porque a ausência de possibilidade de correr riscos nos leva justamente ao controle e à tirania. Estamos na mão de alguém que não deixa ninguém fazer nada porque ele só confia nele mesmo, ou apenas no seu taco, apenas nas suas ordens, apenas nas suas decisões e medidas. Quero acrescentar mais um elemento aí para o comentário do Vargas em seguida, que é o seguinte: o presidente Lula andou falando que se for concedida anistia, vai dar a impressão, vai transmitir a ideia e vai comunicar que o país se curvou às imposições do Donald Trump, né, que abrimos mão da nossa soberania. Então, por esse motivo, quase faltou ele falar assim, por orgulho, não é o caso. Jogo isso também para acrescentar nos teus considerandos aí, Vargas. Tosi, em uma análise rápida e empiricamente falando, se nós formos olhar para os exemplos de anistia que vem à cabeça, vários deles conhecidos aqui por todos nós, dos últimos 40 anos, Portugal em 74, Argentina na transição do regime autoritário, o Chile com o regime Pinochet, o Uruguai, a África do Sul com o regime do Apartheid, entre outros que vem à cabeça, e um debate muito breve. Todas as vezes que a anistia foi concedida com o objetivo de virar a página, como diz o Scorsi, e de convidar para que as disputas entrincheiradas e violentas agora entrem em campo para disputar com palavras e votos quem é o vencedor e quem vai aguardar o seu próximo ciclo. Vamos olhar para esses institutos aplicados em todos esses casos, é difícil imaginar de um instituto mais eficaz do que a anistia, justamente para permitir que a democracia se reabra e que o voto se reafirme como o espaço mais poderoso de arbitrar as diferenças e definir qual é o grupo com a capacidade e o poder legítimo para governar. Então, mesmo no Brasil, ou mesmo em Portugal, ou na Argentina, será que nós assistimos aqui aos mesmos atos de tortura e de violência que aconteceu durante o regime autoritário por grupos organizados utilizando o poder do Estado daquela maneira? Nós até temos inúmeros casos de arbitrariedades e violações fundamentais que têm acontecido hoje mesmo no Brasil, mas não do mesmo modo que no passado. Será que nós assistimos a grupos militares sequestrando crianças de famílias, como aconteceu na Argentina? Será que nós estamos assistindo a leis na África do Sul que separam banheiros para homens negros e brancos a partir de uma decisão legal? Não parece que é isso que aconteceu. Ao contrário, parece que quando a anistia foi adotada politicamente pela nação, o efeito ao longo do tempo é de abrir um campo novo de diálogos, de deliberações que colocam outros temas na agenda e que, de certo modo, permitem à democracia se restabelecer, entre aspas, ou em parte se reconciliar e avançar. Então, não me parece que simplesmente pelo fato de se adotar uma anistia que perdoa crimes, e anistia é sim perdoar crimes mesmo, necessariamente o que virá depois é o caos. Quem pensa desse modo, Tosi, em geral, é quem acha que a única solução para todo e qualquer problema do mundo é a punição radical. E muitas vezes quem só consegue ver o bastão, a punição, em geral contra quem não se gosta, como caminho para resolver disputas, é quem não tem outra ideia, outra visão de futuro. Quem depende de uma espécie de rancor, de revanchismo, para afirmar-se no jogo político e na vida social, e não consegue deixar isso de lado para olhar o horizonte aberto e a partir daí disputar e construir o futuro. Do mesmo modo, olhar para o Trump e dizer o que o Trump vai fazer, A ou B, eu acho que não se trata de Trump, não se trata de um problema individual de pessoas que cometeram atos ilegais, não se trata nem de como o judiciário deve ou não decidir nesse caso. Se trata de como nós vamos organizar a política nacional para que ela dê um passo adiante. Nós costumamos dizer, para terminar, que no direito, como na democracia, existem
Votos, existem regimes, existem eleições, existem regras, mas existe um elemento anterior, uma aceitação geral de que jogar na bola da política é a melhor forma de amparar e resolver nossos impasses. Essa é a decisão que nós temos que fazer agora. Ele comentou ali sobre rancor, eu tinha falado de orgulho, né? Com esse tipo de sentimentos é difícil de chegar a alguma pacificação. Não. Você tem que discutir a anistia a partir de valores de reconciliação, né? Na África do Sul, por exemplo, o Mandela chegou a fazer uma espécie de comissão de reconciliação, acho que o nome era esse, uma comissão de reconciliação, onde as pessoas diziam o que tinham feito, pediam perdão e tudo mais, e de certo modo funcionou durante um certo tempo, né? Porque agora a coisa já degringolou de novo por lá. Então, se esse altruísmo, digamos assim, existisse, talvez a solução já tivesse acontecido, né? Mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que com relação a essa coisa do Trump, é inevitável não colocar algo na conta disso, porque quando você vê que... e saiu ontem mesmo, né? Os empresários que foram lá para conversar com todos, falaram assim, olha, o problema de vocês está lá, vão falar lá em Brasília, o problema é político, não tem nada a ver com a economia. Tem tudo a ver com o Jair Bolsonaro. Logo, se sair uma anistia, não tem como você desvincular a isso. É um peso, evidentemente, a punição, né, da tarifa e da lei Magnitsky. Tem um peso, evidentemente, falando, né? Só que ao mesmo tempo que o Lula... Não, mas isso vai ser a gente capitular para o Trump. Ao mesmo tempo, o Lula falava antes assim, nós resolvemos os nossos problemas. E a anistia é uma forma de nós resolvermos esse nosso problema, né? Não pedir absolutamente nada para o Trump para fazer isso. O Trump, de certo modo, ele fez assim, resolvam. Né? Resolveu, ele, ok, se está mais ou menos de acordo com o que ele queria, ele vai tomar as providências dele, mas isso é independente disso. Mas eu acho que o que para mim é o que mais pega e é o que explica a razão da anistia ter vindo à superfície de novo, tem muito mais a ver com o jogo de médio prazo, o jogo eleitoral, que é o que na prática define as coisas nesse país. Então, se nós pegarmos o histórico ali, quando o PP e União Brasil fazem a sua federação, eles desembarcam do governo Lula, né? Você tem, esse centrão não elege ninguém se não tiver o apoio, seja do Lula, seja do Bolsonaro, né? Mas eles sabem que o peso deles também decide a eleição entre os dois. Todas as pesquisas dão o empatado, aquela divisão ao meio do país entre um e entre outro, e o fiel da balança vai acabar sendo esse centrão. Eles sabem disso, mas eles precisam de um desses dois lados para também poder fazer parte desse governo, para poder conduzir as coisas. E eles estão com uma faca e um queijo na mão para o centrão, que é literalmente assim, desembarcamos do Lula, o Bolsonaro está, de certo modo, emparedado, porque está inelegível, né? Temos uma chance de pegar o eleitorado do Bolsonaro, desde que com o Bolsonaro no barco, mas com outro nome mais palatável, que é o caso do Tarcísio. Se a gente vê como a anistia foi apresentada agora, todos os políticos, todos os jornais colocam que Tarcísio está articulando, Tarcísio está aqui. Ele se tornou o grande capitão dessa anistia, quando em nenhum momento ele foi essa figura de articulação. E de repente ele é colocado nesse contexto. Então, na questão do médio prazo, a conquista da anistia é uma forma de cacifar Tarcísio de Freitas como o candidato com as bênçãos de Bolsonaro, conduzindo o barcão do Centrão, que ao desembarcar do governo Lula, naturalmente vai precisar de um candidato que seja adversário. E hoje não há adversário que não seja Jair Bolsonaro ou quem ele indicar, né? Não é de se duvidar que isso já esteja alinhado também. Porque vamos lembrar que quem foi que visitou Jair Bolsonaro, acho que foi na última segunda-feira, Arthur Lira. Arthur Lira, o presidente do PP, né? Que foi quem, inclusive, lá quando os deputados se acorrentaram lá na mesa, foi ele quem articulou, praticamente tirou o poder do Hugo Mota, né? o Realpolitik, né? A política real. Então, existe um movimento de médio prazo, existe uma construção eleitoral, né? contra o governo Lula, que acho que é a responsável por usar a anistia como sendo essa forma de apresentar, digamos assim, a sua pauta para aquela direita que precisa ser conquistada para acompanhar esse centrão. O Trump é uma cereja no bolo, é um peso muito grande que se dá para isso, e é importante lembrar, sempre que o Eduardo Bolsonaro fala, e é através dele que a gente tem as opções, porque nenhum outro brasileiro é recebido na Casa Branca, ele sempre fala, ou é anistia geral e restrita, e daí tudo acaba, ou então nada feito. Se não tem isso, nada feito. Então é evidente que não há como desparelhar uma coisa da outra. Mas o Lula também é refém das suas próprias palavras. Ele mesmo falou, nós resolvemos os nossos problemas. A anistia é uma forma de nós resolvermos os nossos problemas. O que você está falando faz lembrar também que um cenário em que há
um desgaste da própria imagem do governo petista, tantos anos de governo do PT, a população está cansada e o Centrão percebe isso, né? Sim. Fala, esse governo não tem popularidade, não tem mais propostas para o país, já esgotou, o homem está com 80 anos. E não só isso, ele se tornou perigoso. Exato. Nós vamos falar, as falas de hoje vai mostrar isso. Agora a gente vai mostrar, agora a gente vai sair um pouquinho do tema da anistia, ainda, né, digamos, relacionado a ele, mas vamos mostrar um pouco do comportamento do presidente Lula hoje. Para contra-atacar a perda de força no Congresso e o enfraquecimento político dele, Lula vai usar e abusar de bondades eleitoreiras, enfiando a mão nos cofres públicos. Exemplo disso foi dado justamente hoje no lançamento do programa Gás para o Povo em Minas Gerais. O governo petista promete entregar todo mês botijão de graça para 17 milhões de famílias. A distribuição de gás será feita por meio de cupons distribuídos até em casas lotéricas para pessoas mais pobres do cadastro único do governo. Mas o botijão não será qualquer um, não. Virá com adesivo, propaganda do governo, sem meias palavras, como disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Acompanhe. Gente, esse cidadão simpático aqui é da distribuidora de gás, que tem um acordo com o governo feito com o Rui Costa e feito com o companheiro Alexandre. Ele está dizendo que aonde não tiver, eles vão colocar. Então, tirou a fotografia dele aqui comigo, Stuka, para a gente saber quem é que falou aqui. Para poder cobrar, né? Para poder cobrar. Tá? E mais do que isso, o gás do povo tem que ir daquele jeito ali, ó, com aquela marca, e todas as lojas vão ter que estar padronizadas assim, ó. Aqui tem gás do povo, governo Brasil do lado do povo brasileiro. E aí é de se perguntar, né? Pode isso? Uma grande distribuição de almoço grátis, gás de cozinha grátis em período pré-eleitoral com selo e propaganda do governo. A gente já viu esse filme, Marcília, algumas vezes e ele se repete, né? Como se fosse esse filme de terror que tem um estreando aí hoje aí que está dominando aí as redes sociais. É esse filme, mais um que se repete. Veja, assim, passaram-se 200 anos e a gente trocou dentadura por gás, mas é a mesma coisa, né? Antigamente eles entregavam dentadura, lembra disso? Eu lá no sertão, não sei quem, entregava dentadura, e agora estão entregando gás, mas é o voto de cabresto, é disso que se trata. E isso, para a justiça eleitoral, chama-se propaganda antecipada, que é crime. E levou algumas pessoas da direita a se tornarem inelegíveis. Levou algumas pessoas da direita a, inclusive, terem o seu mandato, depois de eleitos, discutido, né? Alguns perderam, inclusive, o mandato. Isso é absurdo. É absurdo. É imoral até. Mesmo que não fosse ilícito, é ilícito. Mas mesmo que não fosse, é imoral. Né? Então vai lá, só falta, assim, eu fiquei esperando, assim, esse negócio de ver empresário, aí põe o empresário do lado, puta, isso me dá uma lembrança, assim, parece aqueles, eu fico aqui vendo, parece aquelas séries, né, puta, eu não vou nem dizer, se eu disser isso é capaz de não dar bom, mas diz lá, é melhor não falar. Diz. É melhor não falar para preservarmos aqui a nossa live de pé. Mas veja, assim, o que está por trás disso é algo completamente constrangedor. Eu fiquei esperando aquele cara lá que estava do lado do Lula chegar e falar assim, agora vai ter a foto do Lula, né? Agora o gás do povo vai ter com a foto do Lula. Enfim, só se for para o gás explodir, né? Veja, isso é ilícito, nós estamos diante de propaganda antecipada, é crime, nós deveríamos ter um presidente que respeita as leis, mas não, tudo vale. E aí a gente começa a entender como o processo eleitoral nesse país é construído.
e é construído aumentando o volume de um candidato e diminuindo o volume de outro. E por isso que a justiça eleitoral tem sido, nesse sentido, relevante ou tem interferido no processo, né? A gente fala muito aqui de urnas e etc., mas o sistema eleitoral é mais complexo, né? Então, quando você permite que um candidato tenha o seu volume de voz, vamos dizer assim, né, de uma forma indireta, aumentado e outro diminuído, você interfere no processo eleitoral. Vargas, é uma estratégia conhecida, né, surrada já da época da ditadura, mas agora é o gás, vai ser a energia elétrica também, daqui a pouco a conta d'água também, que já tem para alguns subsidiada. O que mais? Auxílio. Os pobres desse país deveriam usar paletó. Auxílio paletó, por que não? Vamos incluir, vamos fazer ele subir um degrau na sociedade. Auxílio óculos. A dentadura pode voltar também, né? O paletó é o tema, a dentadura é meu mesmo aqui, ó. Vargas, esse tipo de estratégia, esse tipo de artifício, né, é antigo e ele, infelizmente, ainda funciona. Mas para isso que existe a lei, como lembrou o Marcília, para dizer, ó, isso é crime, não pode ser feito dessa forma. A hora que ele saiu lá e mostrou os botijões, tem que ser assim, ó, com o selo do governo, gás do povo, né, governo federal. Se fosse mais descarado do que isso, só mesmo colocar uma foto do Lula ali junto, né, do botijão de gás, sorrindo, ele e a Janja. Como a gente vai ver que eles estavam hoje num clima bem romântico, a gente vai ver em sequência. O que mais podia ser tão escancarada? Botijanja. Essa foi do discursinho, viu? Botijanja pro povo. Põe o Macron também ali, vai. E aí, Vargas, como que você reage a isso? Tosi, é a cultura do pobrismo elevada à nona potência. O ano passado, nós tínhamos no Brasil em torno de 13 estados da federação com mais pessoas registradas no Bolsa Família do que com emprego formal e carteira assinada. Ou seja, já estamos falando aqui de quase metade dos estados brasileiros em que a maior parte da população vive das transferências de benesses do governo federal. E agora, o que nós estamos assistindo é uma espécie de expansão dessa mesma lógica. A diferença é que a gente vai incorporando nesse corpo de benesses novos vales. Agora é o Vale Botijão, amanhã vai ser o Vale Paletó, ou Vale Energia, ou Vale qualquer coisa. E o que isso provoca, eu creio, na política e na própria expectativa das pessoas no Brasil é uma distorção imensamente grave. Não apenas porque começa a mexer no jogo, porque parece que é uma forma de tentar comprar a adesão de uma parte da população para um determinado grupo político, mas também porque parece que começa a disseminar no meio das pessoas aquela ideia de que ser pobre, de depender, de ser vulnerável, de ser miserável, é bom. Como se fosse desejável depender da bondade de alguém no governo para hoje ter o seu gás. Como se fosse admirável ser mais pobre e, portanto, poder ter o seu nome inscrito num cadastro de Bolsa Família. Como se a única saída para o futuro das pessoas fosse depender de um líder generoso, um papai que chega para distribuir benesses e bondades. E quando nós vamos insistindo nessa fórmula, que já começa a adotar áreas de um certo macabrismo, eu diria, nós também nos esquecemos daqueles valores que deveriam ser a base e orientação de políticas de desenvolvimento em qualquer nação. A aposta no indivíduo, na sua capacidade de trabalho, de esforço, a valorização da autoajuda e da colaboração na base, muitas vezes estimulada por organizações sociais como a própria igreja, a batalha do cidadão comum que se joga na luta, enfrenta dificuldades e cresce, e a partir daí, para isso, também pode contar com apoios do Estado. Mas não é isso que nós estamos vendo. É como se a distribuição das benesses tenha se tornado não só um meio, mas o fim. E não só o fim como o único e objetivo final. Também não é de resgatar pessoas de nada, mas de deixá-las ali,
para que nada mude na nação. É isso que é surpreendente a essa altura do campeonato, como se nós estivéssemos vivendo o mesmo filme repetido inúmeras vezes. É interessante que, além da cultura do pobrismo, como bem disse o Vargas, que hoje até enfrenta uma certa... existe uma outra cultura de empreendedorismo também, que de certo modo, isso em algumas periferias, principalmente de capitais, mais sudeste, sul, né? Não tanto mais para o Nordeste, mas também tem algo que se revela aí, que é da nossa cultura democrática mesmo, né? Quando eu vi ali, parecia um esquete do antigo Cacete e Planeta, né? Não sei se vocês se lembram do Cacete e Planeta, ele usava as notícias reais, sempre era 30 segundos, 15, 30 segundos, devia aquela musiquinha e sempre fazia uma piadinha em torno daquilo. E parecia nitidamente algo que o Cacete e Planeta faria uma piadinha qualquer com aquela cena. Só que ela é ridícula, ela é risível, ela é cansativa para quem tenha um mínimo de informação. Aqui para nós ela é bastante óbvia, a ilegalidade, moralidade e tudo mais. Mas ela também revela um pouco da cultura democrática, e aqui eu acho que é interessante também a gente olhar pelo outro lado, né? Quer dizer, o lado de quem aceita esse tipo de coisa. A gente tem aqui, dentro do nosso grupo aqui que participa do Última Análise, temos um vereador que é o Guilherme Kilter. Ele já algumas vezes que a gente esteve aqui, ele falou, né, que quando o eleitor ele acha realmente, né, que ele define o voto por aquele vereador que lhe garante que vai lhe dar benesses depois. E depois que é eleito, ele vai lá bater na porta para cobrar a cadeira de rodas, a dentadura, não sei o quê. Essa é a cultura do voto, a cultura democrática, de um toma lá da cá que vem da própria população. E que é assim desde sempre, né? Enquanto essa cultura não for muito alterada, vai ser cada vez mais uma repetição da mesma coisa, onde os políticos sabem o que, de certo modo, o povo quer, né, e vai entregar exatamente aquilo que eles querem em troca do voto, e aí a manutenção deles no poder. É um jogo mais antigo do que andar para trás, né, como se dizia antigamente, e que só vai mudar com um pouco da mudança da nossa cultura democrática, que não é algo fácil, que passa por uma série de instâncias, de esferas, e que uma delas é justamente o papel da imprensa, né? Sempre que acontecer tem que dizer, ó, isso é uma barbaridade, né? E se você está achando bonito, né, que você vai ter um botijanja aí para depois você votar no Lula, então pensa duas vezes, pega o botijanja, mas não vota, né? Vota em alguém que vai te dar condição para que você possa comprar o seu gás sem precisar de favor do Estado. Mas olha, o que a gente vai ouvir agora, eu peço que vocês prestem atenção, porque depois eu preciso que interpretem o que o Lula disse, tá? Ele teve o seu momento aí de Dilma Rousseff, cometeu um ato falho. Eu entendi que ele disse quanto mais pobre, melhor. Quanto mais pobre o país, melhor. Mas vamos ouvir ali o que ele disse hoje no lançamento do programa do Botijão de Gás. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção e tentem entender. É por isso que eu digo, um país para dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro. Para ele estar errado, ele precisa garantir que poucos tenham muito dinheiro. Se poucos tiver muito dinheiro, significa que a maioria não tem. E se muitos tiver pouco dinheiro, todo mundo tendo um pouco, a gente não vai precisar criar programa de dar gás de graça. A gente vai fazer com que vocês tenham dinheiro para comprar o gás de vocês. Vocês ouviram aí, eu quero agora... Me interpretem, por favor, que ele lembrou muito a Dilma ali, muitos pouco dinheiro, poucos muito pouco dinheiro, muitos e... Eu sei que voou dinheiro para todo lado aí, mas eu não entendi. Isso aí me lembra aquela história, né, de que a igualdade, né, promovida pelo comunismo é de que ninguém tem nada, né? Quando ninguém tem nada, todo mundo é igual, né? Essa é a grande igualdade promovida pelo comunismo. Eu acho que é o objetivo aí que o Lula talvez queira alcançar esse, né? Se todo mundo tiver pouco, ele tá feliz, né? Porque, enfim, todo mundo vira exatamente uma massa, né? A massa de manobra é exatamente no lugar da fragilidade, em que ela precisa do governo justamente nesse momento. Nós aqui só podemos falar, né? Só podemos ter liberdade para falar, para criticar, etc., porque nós não precisamos do governo. É assim com as TVs, é assim com as emissoras, é assim com as pessoas, é assim com o profissional liberal. Quanto mais dependente do governo, e óbvio que a dependência tem a ver com ter pouco ou não ter nada, melhor. Então essa promoção da igualdade é uma promoção interessante sempre a quem governa, porque cria-se sempre uma dependência. Eu acho que esse é o objetivo do Lula, esse é o objetivo mesmo das visões
listas comunistas de uma forma geral, e o Lula bebeu dessa água, né? Não só dessa água, e não só água, mas sem dúvida alguma tem essa fonte. O Vargas tinha falado em pobrismo e parece que o Lula definiu o pobrismo ali, Vargas, de uma forma interessante, até eloquente, porque do jeito que ele falou tantas vezes de muitos com pouco, poucos com muito e trocou, inverteu, embaralhou tudo ali, mas deu para entender que na lógica dele, quanto mais gente tiver pouco, melhor. É a própria definição do pobrismo que você citou antes. E o papel do Estado, para quem pensa desse modo, Tosi, é de operar como uma espécie de regulador da miséria nacional. E ele faz isso distribuindo a quantidade de recursos produzida nacionalmente segundo os seus critérios. E aí ele vai dar um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para o terceiro, de modo que todos os pouquinhos possam se somar e todo mundo seja exatamente igual, medíocre, pobre e dependente. O regime inverso, exatamente oposto a esse, é aquele que faz a aposta contrária. Eu quero reconhecer as individualidades, as diferenças, e apostar no engajamento de cada um segundo o seu mérito e o seu esforço para construir oportunidades de crescimento em trajetórias diferentes. E essas diferenças não se somam, se multiplicam, gerando mais liberdade, mais prosperidade para todos. É claro que em qualquer sociedade real, esses modelos ideais precisam ser matizados. E nós sabemos que numa realidade como a brasileira, existem desafios que podem eventualmente pedir uma determinada ação do Estado para multiplicar oportunidades, para corrigir problemas. Mas o que nós temos visto, e essa é a lógica e orientação que prevalece no governo, é a visão de que o Estado, como regulador da miséria nacional, deve distribuir as benesses conforme a sua orientação e, ao fazer isso, fará o bem. Porque ele, Estado, é bom. As pessoas egoístas, individualistas, são más. Ele, o Estado, é a condição da liberdade. As pessoas deixadas à própria sorte são pequenos tiranos. Aliás, já ouvi essa frase, hein? E aí, o Vargas falou ali, regulador da miséria nacional. Eu gostei também dessa Mas você definição. sabe que eu tô meio espantado aqui, porque eu não sei se estou mais espantado com o cálculo matemático, né, simplesmente estúpido, que foi apresentado, ou com a capacidade da articulação da língua portuguesa, para o Lula conseguir dizer exatamente o que ele pensa. Aquela coisa de muitos poucos, assim, o Lula se perde muito facilmente com essas coisas. Mas me parece que ele conseguiu dizer exatamente isso. E aí, mostrando o cálculo matemático que não faz o menor sentido, revela-se essa lógica socialista que o Marcília bem apontou, e que dá para ter... Tem uma imagem que acho que todo mundo já deve ter visto na internet, um desenhinho, que tem um jogo de futebol acontecendo e tem uma cerca em volta do campo e tem 3 meninos querendo ver o jogo. Né? Aí um dos meninos tem um caixote grande, comprido, o outro tem um caixote menor e o terceiro não tem caixote nenhum. O caixote grande do menino, ele consegue subir no caixote e ver o jogo. O do caixote menor, ele vê só de fianco, né? O olho ele vê. E o pequenininho não vê nada. Pela lógica do Lula, então vamos tirar o muito caixote de um, né? E vamos dar pouco caixote para todo mundo. E na prática nenhum dos 3 vai ver nada, porque não vai alcançar o suficiente para enxergar ali a cerca, né? Essa é a lógica, no final das contas, que ele está querendo dizer, e que não faz o menor sentido para qualquer um consiga fazer a conta de 2 mais 2 igual a 4. Mas eu estou realmente muito impressionado, porque parando para pensar aqui, eu acho que ele acertou na língua portuguesa. Eu acho que ele conseguiu dizer o que ele quis dizer. É uma estupidez, mas ele conseguiu dizer. E prepare-se, porque eu acho que o presidente Lula hoje, como a gente dizia antigamente, não sei se diz ainda, meteu um facão. Contou uma mentira hoje. Hoje? Hoje. Não, mas sério, essa aqui a gente tem que mostrar, porque nos discursos dele, ele sempre invoca passagens do tempo da infância, de menino pobre, do interior. Mas hoje ele foi bem longe, viu? Ele disse que carregava um botijão de gás cheio nas costas por 6 quilômetros quando era criança e que leva as consequências disso até hoje. Dá para acreditar? Vamos ouvir. Eu sei quantas vezes eu tive que ir até a Ultragás, que era mais de 6 quilômetros longe da minha casa, pegar botijão de gás e carregar nas costas. Não sei se vocês percebem que eu não tenho pescoço, de tanto carregar botijão de gás na cabeça para evitar que faltasse gás na minha cara.
Eu fico pensando esses entregadores de gás aí, de botijão de gás, né? Se eles topariam esse desafio com o Lula, né? O Lula tem um recorde mundial aí, 6 quilômetros, uma criança com um botijão de gás cheio nas costas, chegou a afundar o pescoço dele, Marcília. E a gente falando mal do cidadão, Marcília, pera lá. O Scorsi foi elogiar, olha aí, já falou besteira de novo, né? Não pode ter, nunca elogie o Lula. Eu não sei se ele perdeu o pescoço ou se foi a cabeça ou o que havia dentro, mas veja, o Lula ele tem enfim, isso daí é aquele, esse é o Lula de sempre, né? Aquele que vai, enfim, conta as lorotas para entreter o público, né? Provavelmente ele nunca colocou nenhum botijão nas costas, mas é só aquela coisa de tentar ser do povo, falar eu sou igual a vocês, eu já passei por isso também. Enfim, é o populista, exatamente o resumo do político populista está numa fala como essa e naquela anterior que a gente ouviu. Desafio do Lula, né? E reunir a companheirada, desafio do Lula. Junta as crianças aí do acampamento MST e outras, quem consegue levar um botijão por 6 quilômetros? Só o papai super-herói aí, que um dia afundou a cabeça no pescoço de tanto levar botijão por 6 quilômetros. Olha, um botijão, vou te contar, quando chega o entregador de gás lá, ainda tem um botijão daqueles pequenos em casa, ele fala assim, o senhor quer que leve lá dentro? Eu falo, não, tudo bem, eu levo. Aguento. Mas dá uma desanimada às vezes, porque às vezes são dois que tem que trocar, aí se coloca um em cada lado e fica... Para andar 20 metros é um sacrifício. 6 quilômetros, poxa, nós estamos diante de um campeão aí mundial e não estamos reconhecendo. Deixa eu colocar mais um trecho aqui, tá? Do discurso do Lula, data vênia, por favor. Hoje é uma exceção, mas ele disse hoje em Minas Gerais que, num determinado momento, deu o microfone para Janja. Se não fosse o jeito grosseiro dele falar, na hora que ele fez isso, seria quase aquele momento de love story. E você quer falar o quê, Janja? Você quer falar? O que você quer falar? Sabe o que eu queria falar para você? Eu queria falar para você que eu tenho muito orgulho de você, porque atrás de cada bujão de gás desse, tem uma dona de casa, tem uma mãe de família, tem uma mãe solo, porque somos nós mulheres, em sua maioria, que estamos nas cozinhas, ralando para dar de comer para os nossos filhos. Então, muito obrigado. Que ela tá ralando na cozinha. Tem duas mentiras aí, né? Porque ou o Lula passou fome na infância, ou ele ia buscar gás para quê? Para cozinhar em casa, né? Então, comia em casa, né? E a outra que a Janja cozinha. Mas, é competição de mentiroso aí, para ver quem mente mais. A Janja tem aquele sapato, anda com aqueles sapatos de R$8.000 e tal, enfim, falando de necessidade. E assim, eu fiquei, olha, quando ela começou a falar, eu senti um déjà vu aqui, porque ela fala assim, olha, por trás de todo homem que tá lá, eu falei assim, puta, ela vai ver que vai falar do cachorro, vai trazer a Dilma, o fantasma da Dilma voltou, mas não, ela mudou um pouco de direção, mas alcançou o mesmo objetivo da Dilma. O cachorro tinha um botijão de gás agora, vamos completar. Tinha uma criança, tinha um cachorro e agora um botijão. Sabe que eu achei que eu tinha separado, mas acabei não separando um trecho, só vou confidenciar para vocês, acho que vocês não tiveram a pachorra e o tempo, né, dedicado, que é a missão de jornalista de acompanhar o discurso do Lula hoje, mas teve um momento, viu, Marcília, que a Janja cantarolou a musiquinha do gás. Din, 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 din. Cantarolou no lançamento do gás para o Botijanja. Por isso que o apelido Botijanja não está de todo, todo errado. Como é que ela cantou, Tosi? Como é que foi? Como é que é? Achar esse trecho aí, depois a gente... Xixi-ping. É isso? Xixi-ping, exato. Olha, não é, digamos, muito comum a gente ficar se demorando tanto nas falas, não é que hoje está muito divertido, viu? Apesar de tudo, apesar do ambiente pesado que a gente se encontra no país. Mas é só assim, só rindo mesmo, não tem outra alternativa. O problema é só a pessoa dar risada com isso e achar que é um riso que motive a gostar desse camarada. O cara que vai lá, conta mentira, que diz que carregou o botijão nas costas por 6 quilômetros,
né, que vai dar botijão de graça para todo mundo, que quanto mais gente pobre, melhor, né? Muita gente pobre, melhor, assim que se corrigir o país, é um outro problema. Agora, a gente já estava na semana passada falando do relatório da Polícia Federal, que era o Fofocalizando. Aí agora a gente está aqui que nem o Caceta e Planeta. Daqui a pouco, Tosi, vamos colocar o programa aí a Gazeta vai colocar a gente na editoria de humor. mas foi uma escorregadela, digamos assim, hoje, tá? Eu confesso que realmente Não resisti. a gente passou um pouco do ponto nos trechos selecionados ali. Mas, enfim, olha, tem outro, agora, voltando à questão aí da política, que envolve também o Lula, que tem a ver um debate inevitável que vai ocorrer, já deve estar começando, sobre a saúde dele para concorrer a mais um mandato de presidência da República, ele que vai completar 80 anos neste mês de outubro. E Lula, essa é a última fala dele que nós vamos mostrar, tenta demonstrar vitalidade e brincou de novo com a Janja ali, em função da idade, e que está super bem, e com saúde, e mais do que saúde. Eu quero que vocês saibam do seguinte: esse jovem que está falando com vocês vai completar 80 anos dia 27 de outubro. Não esqueça, Beth, de mandar o presente. Não esqueça. Vou fazer 80 anos. Mas vocês percebem que eu estou parecendo um jovem de 30 aqui. Ele sabe. Você vê, a Janja Vimelho hoje aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui, sabe? Eu tô a 180 por hora. Eu tô que nem carro de Fórmula 1, tá? Ele anda fazendo bastante exercício físico, né? Tá mais magro, tá, para mostrar essa vitalidade, porque ele quer chegar realmente o ano que vem diferente do que chegou o Joe Biden, né? E pelo menos nisso, né, na vitalidade, ele está momentaneamente. O problema é só que às vezes o corpo aparentemente está bem, mas a cabeça começa a oferecer algumas desconexões, né? A questão da idade do Lula vai ser uma questão importante, vai crescer em algum momento, ou na verdade é um etarismo que não vem ao caso? O próprio Guilherme Kilter aqui, um dia ele apresentou uma série de relatos de momentos em que o Lula faz comentários e tem algumas falas desconexas que indicariam já um pouco de senilidade. Eu não sei se isso é perceptível, mas a questão de idade do Lula vai pesar na eleição para o ano que vem, na própria indicação dele. Eu acho que a indicação ele só não será candidato se não quiser, né? Que mesmo se ele, digamos, estivesse com algum problema de saúde mental, digamos, comprovado, ou comprometimento das suas capacidades, o PT não teria quem colocar no lugar dele, porque comprometido mentalmente ele é capaz de ainda assim bater os outros que estão sãos no PT. Mas é que tem um Lula pré-Trump e um Lula pós-Trump, né? Eu acho que um dos efeitos do Trump foi foi um Viagra para o Lula político, né? Deu a ele um inimigo que é a única forma que ele tem de jogar o jogo, né? Então ele pegou gosto de novo, né? Tá demonstrando de fato uma vitalidade política e mesmo essas gafes que eu me lembro que eu estava no programa junto com o Guilherme, ele mais cabisbaixo, os próprios correligionários falando que ninguém chega no Lula parece que não quer mais nada com nada. Ele ganhou um up, vamos dizer assim, né? Um Gatorade para essa nova campanha. Não me parece que a idade será um problema, não me parece que a questão de saúde será um problema. De fato, ele só vai desistir se ele não quiser ou se de fato alguma questão de saúde for pesar um pouco mais, né? Mas como disse o Marcília, né? Aquilo que o Lula fala, a gente não pode dar muita atenção, né? E quanto mais fala, mais a gente duvida, né? Então pode ser também que tudo isso seja uma grande propaganda, né? Assim como o botijão dos 6 anos que ele carregava quando era criança, talvez essa vitalidade toda também seja um bom teatro, né? Um assunto que não pode passar batido hoje, deixa eu só ver, alguém quer fazer um comentário aí a respeito dessa questão da... Eu passo, né, Marcília? Um assunto que não pode passar batido hoje é a articulação da oposição para instalar uma CPI da Vaza Toga, para investigar todos os ilícitos, abusos e desmandos denunciados por Eduardo Talhaferro contra o ex-chefe dele no TSE, o Alexandre de Moraes. Para mostrar que a pauta da anistia avança rapidamente, veja essa manchete da Gazeta do Povo. Com aval de Bolsonaro, Tarcísio costura a aprovação da anistia e pavimenta apoio para 2026.
A estratégia desenhada no Congresso, com apoio da maioria maciça dos parlamentares, prevê votar o projeto da anistia em 2 semanas, logo após o julgamento de Jair Bolsonaro. E temos ainda essa outra manchete de outro grande jornal, que diz o seguinte: minuta de projeto prevê anistia a partir do inquérito das fake news e Bolsonaro elegível para 2026. O benefício alcançaria todos os alvos de Alexandre de Moraes desde 2019 e permitiria que o ex-presidente pudesse concorrer nas eleições do ano que vem. Governador de São Paulo e PL defendem a proposta. E 4 partidos já teriam sinalizados. Então, eu acabei colocando 2 coisas ali. Mas tem a CPI da Vaza Toga, né? Está crescendo o movimento. Hoje foi trending topics nas redes sociais. E é, inclusive, uma defesa editorial da Gazeta do Povo que uma CPI da Vaza Toga ou uma CPI do abuso da autoridade poderia passar o país a limpo, ajudar a esclarecer muitas coisas que estão hoje meio obscuras, mas que ainda assim a gente está vendo que tem muita coisa irregular que aconteceu. O que dizer sobre uma CPI da Vaza Toga e a utilidade dela para o país? A gente tem a CPMI já do INSS, que está passando muita coisa a limpo, Vargas. Pois é, Tosi, e aqui, conectando os pontos com o comentário que foi feito pelo Scorsin, de que uma anistia poderia ser, inclusive, uma bela saída honrosa para o próprio Supremo Tribunal Federal, me parece que uma CPI da Vaza Toga entra nesse pacote. E a depender da maneira como ela for encaminhada, ela se soma a esse debate mais abrangente da anistia e, por um lado, cria uma pressão para dizer, olha, a partir de agora, já que vocês estão dizendo que tem problema de cá, nós temos que examinar os problemas que existem em todos os lados e as faltas na base do judiciário e do comportamento de lideranças judiciais é tão ou mais grave do que muitos abusos que eles, juízes, que deveriam ser o exemplo, agora se dizem julgadores para resolver. E no meio desse processo, a gente vai assistir a uma escalada de pressão política de lado a lado, que vai ter que ser resolvida de alguma maneira. E aí nós podemos imaginar que essa solução vai acontecer com todos, em todos os cantos, tentando punir um ao outro da maneira mais agressiva possível, apresentando fatos, bisbilhotando vidas, colocando temas sobre o escrutínio público, expondo famílias e pessoas, ameaçando de prisão, criando inquéritos, convocando para apresentação de informações e sabatinas públicas, ou nós podemos imaginar que nesse pacote completo seremos capazes, de alguma maneira, de encontrar uma saída de equilíbrio, de solução, em que o próprio judiciário entenda que ele deixou de ser, no momento atual, o legítimo responsável por emitir a palavra final sobre as disputas dos outros, para se tornar ele também parte das disputas que hoje tornam a situação brasileira a situação de um impasse gravoso que poderia inclusive escalar para violência ou para disputas mais dolorosas do país nos próximos anos. Então, se nesse ambiente o avanço de uma Vaza Toga contribui, inclusive, para que ali num acordo se consiga virar a página e conduzir o Brasil adiante para disputar os grandes temas, para falar da política, para deixar o voto resolver, talvez possa ser uma bela contribuição que essa Vaza Toga poderia dar a nós. O problema só é que foi difícil, foi um parto, de certa forma, porque houve muita pressão popular, né? No caso da CPMI do INSS. Porque se dependesse do governo mesmo, ele não queria de jeito nenhum, depois que viu que não tinha jeito, acabou cedendo e se deu mal porque, por inabilidade política, perdeu a presidência e a relatoria da CPI, da CPMI, inclusive a CPMI que está já prestes a convocar o irmão do presidente Lula para depor, o Frei Chico, né, que era do Sindinap, um dos sindicatos que mais amealhou recursos indevidamente dos aposentados. Como que você vê, Marcília, a força que tem uma CPI para expor determinadas coisas, força que não tem, por exemplo, a denúncia do Talhaferro por si só, porque ela acaba, como a gente sempre debate aqui, acaba indo para rodapé, às vezes, da mídia, da grande imprensa, e algumas nem cobrem sequer. Quando você tem uma CPI ou uma CPMI instalada, a cobertura é quase impositiva, né?
visibilidade para aquilo. Exatamente. Aliás, era essa a minha fala quando a gente teve a aprovação da CPMI do INSS. Né? Nós não tínhamos uma investigação da Polícia Federal, era uma investigação seletiva, não tinha investigação sobre determinados membros do governo ou sobre pessoas ligadas ao governo. O grande exemplo era o Frei Chico, irmão do Lula, que iniciou-se a investigação já com um informe de que ele não seria investigado. Quer dizer, então essas pessoas, a CPMI, ela é, de alguma maneira, uma forma de você cobrir, de você suprir as ausências das investigações oficiais, das investigações da polícia. Se a Polícia Federal não vai fazer todas as investigações, não vai fazer de uma forma completa ou de uma forma adequada, ou se há suspeitas de que não fará, bom, então talvez a CPMI possa suprir essa ausência, possa suprir essa lacuna. E aqui a mesma coisa, nós estamos vendo o Talhaferro, ele já deu mais entrevista do que ex-BBB, né? É impressionante, ele o dia inteiro está dando entrevista para lá, para cá, não sei o que, e não acontece nada. Nada, ele está tendo que levar essas denúncias lá para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil ninguém se propõe a investigar nada. Quer dizer, parece que, enfim, nós temos aqui um Estado surdo ao que ele está dizendo. A imprensa mesmo começa a reverberar, até uma imprensa que fica mais calada, ou que estava mais calada em relação a isso, agora deu. Os jornalões aí, que são... O jornalão Ruth e Raquel mesmo, fez uma matéria sobre ele, né? A gente... ontem ou hoje, enfim, mencionando, quer dizer, e nada é dito. Moraes se disse simplesmente, não, está tudo registrado nos autos. Sim, está tudo registrado nos autos, mas ele disse que você adulterou os autos. Então não importa se está registrado, se o registro está sendo acusado de ser falso, ser adulterado. Então é nesse lugar que nós estamos em relação a isso, então isso precisa ganhar peso, precisa ganhar força, precisa ser reverberado. A imprensa internacional, quando faz esse papel, amplia o megafone, vamos dizer assim, dessa questão. E a CPMI também amplia o megafone, impõe que todo mundo debata o assunto e se propõe a fazer investigações que a polícia, a PGR, as corregedorias dos tribunais, onde esses juízes auxiliares do gabinete do Moraes estavam, todo esse pessoal está quieto, o CNJ, tudo quieto, como se não fossem com eles, ou se eles não tivessem o dever de investigar tudo isso. Então talvez a CPMI possa fazer esse papel que o Estado não está fazendo, de fiscalizar essas denúncias que estão sendo feitas pelo Talhaferro. Fico imaginando o efeito que isso pode ter também, Vargas, em outros magistrados, em outros juízes pelo país afora. Ora, se o ministro Alexandre Moraes pôde incluir ali um processo com data retroativa e tudo bem, então temos aí uma jurisprudência, né? Eu também posso fazer isso aí nos meus casos aqui e invocar esse direito mais adiante se alguém questionar. Tosi, e à medida em que todos esses arbítrios ou artimanhas vêm à tona num debate no Congresso Nacional, que, como você mesmo comentou, acaba tornando impositiva a cobrança pela imprensa e vai, inevitavelmente, convidar um escrutínio internacional, porque a partir de agora nós estamos falando de um órgão oficial do Congresso brasileiro, com a participação de deputados de diversos partidos, com poder de polícia para aprofundar as investigações, que vai compartilhar essas ideias e seus detalhes com o Brasil e com o mundo. Isso tende a provocar um outro grau de reflexão e de debate sobre o que tem acontecido no Brasil. Porque nós sabemos que, com grande frequência, os problemas no Brasil são apontados e, inicialmente, eles são ocultados, são deixados de lado. Mas, à medida em que a gente bate na mesma tecla e dissemina esses problemas, eles ganham uma escala, e aí, neste momento em que as lideranças brasileiras, em que a elite da mídia brasileira já passa a tratar esses assuntos com um pouco mais de prioridade. E nos casos dos questionamentos, para ser sutil, que têm sido feitos pelo Tagliaferro ao comportamento do ministro Alexandre de Moraes, eles são tão graves, tão chocantes do ponto de vista
do bom comportamento judicial num devido processo legal, que me parece que será muito rápida a percepção de que a coisa saiu do controle e que é necessário passar a limpo ou dar uma resposta a essa forma de ação adotada por um ministro que está no topo da hierarquia do judiciário, uma instituição que tem na hierarquia a sua forma de organização, e ou nós fazemos isso, ou daqui a pouco, como você mesmo indica, Tosi, poderemos acabar numa situação em que não só teremos em cada cidadão um pequeno tirano, como se diz por aí, mas em cada judiciário um pequeno soberano. Em cada juiz a última palavra, um procedimento justo, um critério espontâneo, e evidentemente isso não tem fim. Então me parece que colocar às claras em um congresso organizado esses questionamentos apresentados pelo Tagliaferro poderia cumprir um papel de qualificação da justiça muito, muito relevante. Escorcinho. Tem um ponto que o Marcelo levantou, né? O Tagliaferro, ele queria primeiro que isso saísse internacionalmente, pela CNN Internacional. O próprio pessoal que fez a Vaza Toga, os jornalistas, né? O Oliveira e o Davi Agap, se não me engano o nome dos dois, não sei se teve outros, peço desculpas, eles falavam que várias das pessoas que foram fontes ou que gostariam de ser fontes não acreditavam se as coisas, só queriam falar se a coisa saísse fora, não no Brasil, justamente pela percepção de que aqui nada vai acontecer porque também está tudo dominado, né? Então uma coisa é a oposição, obviamente, fazer o barulho, propor a CPI, outros 500 ela ser instaurada, né? Isso vai um longo caminho nesse processo. O que eu acho muito interessante é que uma das acusações lá do Donald Trump é que se trata de um regime brasileiro que está cometendo as ilegalidades. E quanto mais esse tipo de coisa, como diz o Marcília, isso que o Tagliaferro trouxe tinha que ser instaurado imediatamente pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal. Tinha que ter algum tipo de movimento. Quando nada acontece, já não se trata mais só de um problema específico, de um processo ou de um ministro do STF. Não. Se trata de uma outra coisa que pode ser chamado de um regime. É um regime que, olha, nós não vamos investigar essas coisas. Nós só vamos investigar essa ala da sociedade, vamos dizer assim, que é o que a gente vai perseguir. Então a coisa fica cada vez mais escancarada. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante colocar também é que, assim, a CPMI também ela cria em inglês acho que se chama leverage, né? Para se negociar a própria anistia, né? Então, quanto mais você coloca na mesa, né, mais você vai criando as condições para que a própria anistia, essa pacificação possa acontecer. Porque também, assim, se passar a anistia, mas a gente for, segue CPMI, etc. e tal, a gente pode inverter o polo apenas do problema, mas inviabilizar politicamente o país durante muitos anos. Então, um dos cuidados que eu acho que se tem que ter é para não banalizar a anistia, que isso eu acho que é um risco mesmo para o país, para que ela seja ampla, geral e restrita, não no sentido de pegar o Jair Bolsonaro, mas no sentido de pegar até Alexandre de Moraes. Porque se fizer isso, o CPMI, etc. tal, já não aconteceria mais. Porque estaria tudo dentro de um mesmo bolo, onde os criminosos são de todos os lados, vamos dizer assim. Do jeito que a coisa está indo, a anistia só para a direita, como se a direita fosse a única criminosa e a única culpada nesse processo. Então, forçar a CPMI, fazer com que essas denúncias saiam lá fora, né? Eu não sei o que pode vir ainda, e provavelmente deve vir mais coisas do governo americano com relação a isso, vai acabar sendo a nossa única alternativa, porque a força dos próprios deputados do Congresso, hoje em dia, está mais dependente de fora do que de dentro. A única coisa que pode mudar o jogo é essa questão eleitoral da presença do Centrão junto com a oposição. Porque vamos lembrar, a CPMI do INSS, a presidência e a relatoria só não estão na mão do governo justamente porque o Centrão, na calada da noite, né, fez uma boa articulação e derrubou isso na votação do dia seguinte, que foi o primeiro, digamos assim, o tiro de alerta, falou assim, começou o jogo eleitoral. A CPMI da Vaza Toga, acho que está bem guardadinha no bolso para ser usada também com essa finalidade. Marcília, ela ficar guardada, né? É ruim essa coisa de ficar guardada. Devia acontecer, né? Mas, como disse o Escorcinho, se vier uma anistia ampla, geral e restrita, é como um jogo de futebol em que o juiz está pegando a bola com a mão, carregando para um lado do campo, chutando, fazendo gol para o time
contra o time adversário, comemorando com os atletas desse lado. Então tem que parar o jogo e falar assim, ó, ou a gente faz um jogo de futebol como tem que ser, ninguém põe a mão na bola, o juiz não faz gol contra um time ou outro. As famosas 4 linhas. As tais das 4 linhas, né? Ou não dá para o jogo continuar. Porque senão, como eu coloquei para o Vargas e ele bem pontuou, parece que não existe mais regra e não dá nada. Uma expressão popular, isso não dá nada. Se o Alexandre Moraes fez o que fez e não deu nada, qualquer outra pessoa pode fazer o que bem entender e não vai dar nada, porque nesse país nada dá nada. É que não é tão simples dar nisso que deu aqui no Brasil nos últimos anos, né? A gente não é dessa maneira que funciona, não é simples o que houve. Veja só, a gente não está na mão de... A gente fala assim, bom, vamos resumir essa história. Se descesse aqui agora um marciano, né, com capacidade de compreender minimamente como funcionam as instituições e tal, e perguntar assim, o que está acontecendo? Né? A gente diria, ó, tem um juiz aqui que, enfim, saiu das 4 linhas, vamos dizer, e passou a agir como se a lei fosse aquilo que ele quisesse que a lei se tornasse, né? Bom, isso pode ser um resumo, e aí pode parecer fácil ao marciano, que bom, então significa o quê? Que um juiz, qualquer juiz pode amanhã pegar uma caneta e se valer desse seu poder para fazer o que aconteceu aqui no Brasil? Não é simples. Não vai acontecer tão fácil de novo. Veja, eu vou fazer um exemplo aqui, mas é só um exemplo, tá? Não quero comparar. O receio, e quando houve, por exemplo, na Alemanha nazista, tudo que nós sabemos que houve, até hoje eles têm receio disso acontecer de novo. Houve, enfim, diversos movimentos no sentido de tentar até apagar aquela história, ou impedir, por exemplo, que o Mein Kampf fosse publicado quando ele caiu em domínio público. Enfim, todos esses movimentos, porque eles falam, não, isso pode acontecer facilmente. Não é assim, é uma conjectura muito própria que faz movimentos como o que nós aqui estamos vivendo ocorram. Eu não vejo que simplesmente a vontade tirânica de alguém possa resultar nisso, né? Nós temos, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que teve o surgimento das redes sociais. O ministro Moraes, por exemplo, em 2017, era um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Chegou a dizer que o juiz que não consegue ouvir crítica, que tem que mudar de profissão. Agora ele diz que juiz que não tem coragem de enfrentar quem critica é que tem que mudar de profissão. Olha só como as coisas mudaram. E como é que isso tudo ocorre? Bom, a gente tem redes sociais, as redes sociais tendo se tornado uma moeda política relevante, a gente tem a imprensa tradicional perdendo a sua credibilidade e outras mídias surgindo no YouTube e assim por diante, como, por exemplo, aqui na Gazeta e outras mais emissoras que migraram para o YouTube, criaram quase um novo movimento. Eu tenho visto até, eu estava assistindo uma série do Silvio Santos que tem numa dessas plataformas, e eu falei, pô, será que a gente, e o Silvio Santos, né, basicamente ali criando a TV, será que isso não está acontecendo também nas redes sociais, no YouTube, um novo movimento de criação de canais alternativos àqueles tradicionais? Quer dizer, tem uma série de coisas ocorrendo para a gente dizer, não, amanhã vai acontecer outra vez. Então eu acho que esse é um receio normal, a história mostra que isso sempre acontece, sempre há um imenso... a tentativa de impedir que isso ocorra, mas não vejo que isso possa ser fácil, né? Então esse temor não acho que tenha que estar na mesa. Vargas, alguma coisa para a gente já ir para os finalmente aqui? Eu queria depois perguntar mais uma coisinha ali para o Scorsin. Claro. Tosi, eu acho que tem uma mensagem que talvez mereceria ficar um pouco mais clara nesse momento histórico que o Brasil vive. E é uma opinião que eu tenho sobre o comportamento das pessoas em contextos nacionais. Eu acho mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. O Moraes, sinceramente, é imutável. O Barroso é o Barroso, será sempre aquilo. O Lula é só comparar. O que ele fala hoje, o que ele fala 20 anos atrás. O Gilmar Mendes é o Gilmar Mendes e continuará sendo o Gilmar Mendes hoje, amanhã e depois.
Mas o Brasil pode ser mudado. Se nós entendermos que nós podemos e temos mais capacidade de mudar as condições do jogo político, ou a maneira como o Brasil define as suas prioridades, e tratar o Brasil como prioridade número 1, aí eu creio que nós temos muito mais capacidade de reorientar o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que o debate sobre anistia é uma expressão dessa percepção que eu estou também compartilhando. O foco agora, não me parece que para resolver os dilemas, os impasses, as dores brasileiras, será alcançado por meio de uma sabatina, escrutínio e condenação individuais. Essas pessoas não vão mudar. Mas eu creio que há um espaço para a gente passar a página e começar a mudar o Brasil, se a gente criar para isso as condições para que o jogo aconteça nas 4 linhas, com jogadores diferentes perseguindo o gol, em vez de perseguir uns aos outros, que é o que tem caracterizado a política brasileira hoje. Rapidamente, queria que o Scorsin contasse para a gente o que vai ser o programa do Última Análise de amanhã. É uma edição para o 7 de setembro, né? Isso mesmo, isso mesmo. Convidado. Você está participando. Estou participando, sou um dos comentaristas. Normalmente o Última Análise de sexta já é diferente do restante da semana, o de amanhã é ainda mais diferente. Eu estarei com o Paulo Pozonoff Júnior, o Rodrigo Constantino, o Eduardo de Matos Alencar, o Gabriel de Arruda Castro. A gente vai estar conversando muito sobre a nossa democracia, a cultura democrática, partindo de um editorial histórico da Gazeta do Povo, publicado semanas atrás com o título O Fim da Nossa Democracia, né? O Fim da Democracia. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar amanhã, fazendo a nossa ponte com o nosso 7 de setembro. Né? Que é essa reconstrução de que a gente está falando. Né? Exatamente o que nós estamos falando aqui. Exatamente. É uma continuação dessa conversa. As pessoas vão continuar com seus vícios, com suas manias, como disse o Vargas. Elas não vão mudar a sua essência, mas elas têm que entender que o jogo tem regras e esse jogo precisa ser jogado dentro do que prevê a Constituição. A tão falada Constituição e tão malfadada Constituição. Eu quero agradecer, obrigado Marcília, mais uma vez pela participação, pela conversa, foi um prazer. Vargas igualmente, Scorsin, valeu. Obrigado. E especialmente a você que esteve com a gente. E eu peço para você que considere ser assinante da Gazeta do Povo. Estamos aí no 7 de setembro e a Gazeta está com a promoção 7/9. R$ 7,00 por mês durante 9 meses. Você assina a Gazeta, tem acesso ao conteúdo único no país, nossa linha independente de cobertura e corajosa para dizer o que precisa ser dito, como você acompanha nos nossos programas. E são os assinantes que mantêm programas como Última Análise aqui na grade da Gazeta no YouTube. Muito obrigado, assine a Gazeta do Povo e a gente se encontra no nosso próximo programa do Última Análise.